Sejam bem-vindos aí ao nosso canal, eu sou Nixon Rocha. Estamos mais uma vez aqui juntos para compartilhar um pouco do texto bíblico com vocês. Não esqueça de curtir o canal, não esqueça de se inscrever, deixar seus comentários aqui embaixo. A gente vai ficar muito feliz em poder responder os comentários de vocês. Bem, hoje a gente vai falar de uma coisa que todo mundo está falando. Lave as mãos, lave as mãos. Toda hora você tem ouvido alguém falando sobre isso, lave as mãos. Lavar as mãos nesse tempo é uma coisa essencial, muito importante. Lavar as mãos hoje é uma expressão de cuidado consigo mesmo, mas ao mesmo tempo de cuidado, de preocupação e de respeito com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas até bem pouco tempo, quando a gente ouvia essa palavra, eu lavei as mãos, eu vou lavar as mãos, isso queria dizer o quê? Que a pessoa estava se eximindo de responsabilidade, que a pessoa não estava nem aí com a situação ou com a pessoa. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, lavando as mãos. E a gente quer compartilhar um texto bíblico que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, os versículos que serão a base dessa reflexão, está entre os versículos 11 e 24. Vamos à leitura do texto. Diz assim o texto bíblico: Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: Qual desses vocês querem que ele solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandassem executar a Jesus. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava assim iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Podemos pensar como ideia central para esse texto a seguinte frase: Nossa indecisão diante do medo e falta de ação pode nos levar a decidir de forma errada. Queremos compartilhar 3 lições sobre o medo e a indecisão que podem nos fazer tomar decisões erradas. A primeira coisa que queremos compartilhar é que a nossa indecisão diante do medo pode nos impedir de fazer bom uso da verdade. Às vezes sabemos qual é a coisa certa a se fazer, conhecemos a verdade, mas o medo e a indecisão nos fazem tomar decisões erradas. No versículo 19, fica claro que a mulher de Pilatos tinha certeza da inocência de Jesus. O próprio Pilatos, nos versículos 22 e 23, mostra claramente que ele também está convencido da inocência de Jesus. Ele não faz a coisa certa, ele não toma a decisão acertada. Ele tem as informações, a informação da sua mulher, a informação da sua experiência e a sua própria consciência mostram que a decisão acertada seria soltar Jesus, de que Jesus de fato era inocente. Vejam só, muitas vezes o medo e a nossa indecisão nos impedem de fazer bom uso da verdade, bom uso das informações que temos. Quanta coisa boa podemos fazer, quantas decisões importantes podemos tomar diante da verdade. E o que nós fazemos com as informações que aprendemos? O que nós fazemos sobre as informações que aprendemos sobre Jesus?
mas quero também compartilhar uma segunda lição sobre esse texto. O nosso medo e indecisão nos deixam inertes diante das mentiras. Vejam, é possível que o medo e a indecisão nos façam ficar inertes, parados diante das mentiras. O versículo 18 e o versículo 20 mostram claramente que Pilatos sabia a real intenção e o motivo daqueles religiosos. Pilatos, no versículo 18, percebe claramente que era por inveja que aqueles religiosos queriam matar Jesus. Pilatos percebe nos versículos 18 e no versículo 20 de que Jesus era inocente, de que todas aquelas acusações eram mentirosas. Muitas vezes as pessoas sabem que a informação não é verdade e mesmo assim, com medo e a indecisão provocada por esse medo, fazem com que as pessoas fiquem paradas, fiquem inertes diante das mentiras e deixem que outros inocentes paguem o preço por uma coisa errada. Pense nisso. Não fique parado, não fique inerte diante das coisas erradas, diante das mentiras. Você ouve uma informação que não está correta, você ouve uma acusação contra alguém que é inocente, você não pode aceitar que essa pessoa sofra as consequências de uma decisão baseada em mentiras. Você não pode aceitar a ideia de que alguém sofra porque você simplesmente teve medo de dizer a verdade, ou de tomar uma decisão diante da verdade, ou pior ainda, diante da mentira. Pilatos percebe que aquelas informações trazidas até ele sobre Jesus não eram verdadeiras, e mesmo assim ele fica inerte, ele fica parado. Quantas informações negativas e mentirosas a respeito de Jesus são trazidas até nós? E o que nós temos feito com essas informações? Ficamos inertes? Ficamos parados? Tomamos uma decisão em que Jesus é deixado de lado, como se fosse realmente verdade as coisas e as informações incorretas a respeito de Jesus? Pense sobre isso. Quero compartilhar uma terceira e última lição sobre esse texto. Nosso medo e indecisão nos fazem fugir de nossa responsabilidade. Os versículos 21 a 23 mostram claramente que a responsabilidade sobre o julgamento de Jesus pertencia a Pilatos. E o que ele faz? Em vez dele assumir a sua responsabilidade como governador e tomar uma decisão diante dos fatos, levando em consideração aquilo que era verdade e descartando as informações que não eram verdadeiras e tomando uma decisão acertada, ele simplesmente lava as mãos, ele delega essa responsabilidade a outras pessoas. Ele tentou jogar para outros a decisão que era dele. E Pilatos tenta fugir da responsabilidade, lançando para a multidão e para os religiosos a decisão que deveria ser tomada por ele. Quantas vezes tomamos a decisão de fugir da responsabilidade? Ficamos com medo, e o medo provoca uma indecisão que nos leva às vezes a fugir da nossa responsabilidade diante daquilo que temos visto e ouvido. É possível que você fique intimidado diante da multidão que fala coisas negativas e contrárias a respeito de Jesus, a respeito da sua convicção sobre Jesus. Esse texto mostra sobre isso. No versículo 24, Pilatos lava as mãos, ele foge da responsabilidade. Quantas pessoas têm fugido da sua responsabilidade, têm delegado a outros a decisão sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua vida com Deus? Pense sobre isso. Não delegue a sua responsabilidade
verdades que você tem ouvido sobre Jesus e diante também das informações não verdadeiras, mentirosas a respeito de Jesus? Você tem deixado que outros tomem a decisão por você? Você tem deixado que outros possam tomar a decisão e a responsabilidade que é sua? Pense sobre isso. E nós terminamos a nossa reflexão trazendo algumas aplicações. Não permita que você fique inerte, com medo, acovardado diante da pressão de uma multidão ou de alguns religiosos. Tome a decisão acertada. Tome a decisão ao lado de Jesus. Tome a decisão correta diante da verdade. Nunca se intimide diante das mentiras e não fuja da responsabilidade da sua vida. Que Deus nos abençoe. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe essa mensagem com alguém. Deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Que Deus nos abençoe. Um abraço para vocês. Até logo, até o próximo vídeo.